Em meio à névoa densa que sempre abraçava a pequena cidade de Águas Claras, uma aura de mistério pairava no ar, tão palpável quanto o frio que se infiltrava pelos ossos. Era aqui, neste lugar esquecido pelo tempo, que a minha história começava, embora eu não soubesse que cada passo meu me levava para a escuridão. Meu nome é Helena, e até então minha vida era tão comum quanto a de qualquer garota de 17 anos. Mas tudo mudou no dia em que a família Alencar se mudou para a mansão no topo da colina. Uma construção gótica que todos na cidade evitavam como a praga. Diziam as lendas que a casa era amaldiçoada, um lugar onde sombras dançavam mesmo sob a luz do sol. Mas eu era cética, curiosa demais para acreditar em contos da carochinha. A família Alencar era composta por 5 irmãos, todos de uma beleza tão surreal que pareciam esculpidos em mármore. Eles se moviam com uma graça felina. Seus olhos possuíam uma intensidade que parecia ler a alma de quem encaravam. Na escola, eles se mantinham isolados, um clã fechado em seu próprio mundo de segredos. Mas foi um deles que capturou minha atenção desde o primeiro instante. Léo. Ele era diferente dos outros, enquanto seus irmãos exibiam uma indiferença fria. Em Léo eu via uma melancolia profunda, uma tristeza antiga em seus olhos cor de âmbar. Nossos olhares se cruzaram no corredor lotado da escola, e naquele momento, o mundo ao meu redor desapareceu. Foi como um choque elétrico, uma conexão instantânea e inexplicável que me deixou sem ar. Eu senti uma atração magnética, uma força que me puxava para ele, mesmo sabendo que havia algo perigoso à sua volta. Os dias seguintes foram um jogo de olhares furtivos e encontros casuais que pareciam orquestrados pelo destino. Numa tarde chuvosa na biblioteca, ele se aproximou. Sua voz era baixa e aveludada, cada palavra ecoando dentro de mim. Você não deveria se aproximar de mim, Helena, ele disse, seus olhos fixos nos meus. A escuridão onde eu estou. Mas suas palavras soaram mais como um apelo do que um aviso. Eu vi a luta interna em seu rosto, o desejo batalhando contra a razão. Eu ignorei o aviso. A atração era forte demais. Começamos a conversar, primeiro sobre livros e música, depois sobre sonhos e medos. Descobri que ele era incrivelmente inteligente, com um conhecimento sobre história e arte que parecia transcender sua idade aparente. Ele falava de séculos passados como se os tivesse vivido. Pequenos detalhes começaram a me intrigar. Ele nunca comia na minha frente. Sua pele era sempre fria ao toque, mesmo nos dias mais quentes. E sua força era sobre-humana. O ponto de virada aconteceu numa noite escura. Eu estava voltando para casa quando um carro desgovernado veio em minha direção. O tempo pareceu congelar. Fechei os olhos esperando o impacto que nunca veio. Quando os abri, Léo estava low, segurando a frente do carro com uma mão, o metal amassado sob seus dedos. Ele me salvou, movendo-se mais rápido do que o olho humano poderia acompanhar. Ele olhou para mim, seu rosto uma mistura de pânico e alívio. E então desapareceu na noite, deixando-me com um coração acelerado e uma certeza aterrorizante. Léo Alencar não era humano. Eu não senti medo. Senti uma necessidade desesperada de entender. Na noite seguinte, fui até a antiga mansão na colina. O lugar que todos temiam. A porta se abriu antes mesmo que eu pudesse bater. Ela estava lá, esperando por mim na penumbra. Você não deveria ter vindo, ele sussurrou. Eu sei o que você é, respondi, minha voz tremendo um pouco. Não me importo. Seus olhos dourados se encheram de uma dor antiga. Ele me contou a verdade. Ele e sua família eram vampiros. Circe e Mortei, condenados a uma existência na penumbra, lutando contra uma sede insaciável. Ele me explicou que sua família era diferente. Eles haviam escolhido um caminho de vegetarianismo, alimentando-se apenas de animais para não ferir humanos. Mas a tentação, ele confessou, estava sempre presente. E o meu cheiro para ele era a mais doce e torturante das tentações. Ele me mostrou seu mundo, a velocidade com que se movia pelas árvores da floresta, um borrão silencioso sob a luz da lua, a forma como seus sentidos captavam cada som, cada cheiro a quilômetros de distância. Era um mundo fascinante e perigoso. Eu me vi apaixonando não apenas pelo homem, mas pelo monstro. E ele, contra todo o seu instinto de autopreservação, estava se apaixonando por mim. Mas nosso amor proibido não passou despercebido. Seus irmãos nos observavam com desconfiança, especialmente a bela e gélida Isadora, que parecia sentir um ciúme venenoso. E além dos muros da mansão, outras sombras se agitavam. Havia outras criaturas na floresta, outros clãs de vampiros nômades, muito menos controlados. Eles foram atraídos para Águas Claras, farejando a presença humana no meio de mortais. Uma noite, enquanto Léo e eu estávamos sentados à beira do lago, fomos cercados. 3 figuras emergiram da escuridão, seus olhos vermelhos brilhando com malícia e fome. Um deles, o líder, um vampiro chamado K.A., sorriu ao me ver. Olha o que temos aqui, Léo. Um animal de estimação?
Ele zombou, sua voz um rosnado baixo. Você quebrou as regras. Ela tem um cheiro delicioso. O pânico me gelou. Léo se colocou na minha frente, seu corpo tenso, seus dentes à mostra num rosnado de pura fúria protetora. Toque nela e será a última coisa que você fará, ele ameaçou. A batalha foi inevitável, um borrão de velocidade e força brutal que rasgou a tranquilidade da noite. Léo lutou bravamente, mas estava em desvantagem numérica. Foi então que seus irmãos chegaram. Liderados por Dimitri o mais velho, eles se juntaram à luta Muvandose em uma coreografia letal e silenciosa. A floresta se encheu com os sons da batalha, um confronto de titãs escondido dos olhos do mundo. Eu só podia assistir, impotente e aterrorizada, enquanto o homem que eu amava lutava por minha vida contra criaturas saídas de pesadelos. A luta terminou, com os nômades recuando para a escuridão, mas não sem antes deixar um aviso. Isso não acabou. A garota é nossa! Gritou Kael antes de desaparecer. O perigo era real. Minha presença no mundo deles havia acendido um pavio, e a explosão era iminente. Naquela noite, Léo me levou para casa. O silêncio no carro era pesado. Quando paramos em frente à minha porta, ele se virou para mim, a agonia estampada em seu rosto perfeito. Helena, você precisa entender. Enquanto estiver comigo, você nunca estará segura. Eu atraio a escuridão. Eu segurei seu rosto entre minhas mãos. Sua pele estava fria como sempre, mas eu senti o calor da emoção por baixo. Eu não vou a lugar nenhum, Léo. Enfrentaremos isso juntos. Um leve sorriso tocou seus lábios, mas a preocupação em seus olhos não diminuiu. O que eu não sabia era que aquele confronto era apenas o começo. A chegada de Kael e seu clã era um presságio de uma guerra muito maior que estava por vir. E no centro de tudo estava eu, uma simples humana que se apaixonou por um vampiro e que agora era o prêmio em um jogo mortal entre mortais. Nossa história de amor estava prestes a ser testada pelo fogo, e o eco de nossas escolhas ressoaria para sempre na escuridão. O que acontecerá a seguir? A caçada apenas começou. Obrigado por assistir a este primeiro episódio de nossa nova série aqui no Ecos na Escuridão. Se você, assim como eu, já está ansioso para saber o que o destino reserva para Helena e Léo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo. Deixe seu like se curtiu e comente o que você acha que vai acontecer. Até a próxima!